O sol da tarde entrava pelas grandes janelas da boutique, iluminando os cabides repletos de tecidos coloridos, mas o ambiente dentro da loja estava longe de ser tranquilo. Fátima segurava um vestido de seda com tanta força que os nós de seus dedos estavam brancos, movendo as peças de um lado para o outro com um ímpeto que flertava perigosamente com a destruição. Cada movimento seu era acompanhado pelo som metálico dos ganchos batendo contra as araras, um ritmo frenético que denunciava sua total impaciência. Sueli, que organizava uma prateleira de acessórios logo ao lado, observava a cena com uma mistura de preocupação e divertimento, conhecendo muito bem os sinais de que a amiga estava prestes a explodir. Com um suspiro calmo, Sueli ajeitou os cabelos e quebrou o silêncio, comentando sobre o evidente mau humor de Fátima e perguntando o que os inocentes vestidos tinham feito para merecer tanto rancor. Fátima nem sequer hesitou, despejando imediatamente todo o seu sentimento e declarando o ódio profundo que nutria pelos pijamas de Armani. Sueli achou a resposta curiosa e questionou o que aquelas vestimentas específicas poderiam ter causado de tão grave. Com os olhos arregalados de indignação, Fátima explicou a rotina exaustiva em que sua vida havia se transformado, descrevendo como chegava em casa do trabalho e encontrava sempre a mesma cena desoladora de um homem de pijama, refestelado no sofá e com os olhos colados na tela da televisão. Ela desabafou que sentia como se tivesse se casado com um homem aposentado antes da hora, ironizando que as pessoas costumavam comentar sobre a aposentadoria de Jorge. Quando na verdade a única coisa que ela encontrava em seu próprio lar era um marido de pijama e uma pilha monumental de louça suja esperando para ser lavada na pia da cozinha. Antes que Sueli pudesse oferecer uma palavra de consolo ou um conselho amigável, a porta da boutique se abriu e Djalma entrou no recinto com passos rápidos e um olhar ansioso. Sem notar a tensão no ar, ele se dirigiu diretamente às duas mulheres para transmitir um recado urgente, avisando que precisava saber se o jogo de cartas planejado para aquela noite poderia começar mais cedo, justificando que não podia, de maneira nenhuma, perder o capítulo da novela. Fátima interrompeu seus pensamentos e olhou para ele com estranheza, questionando sobre que joguinho ele estava falando, já que não estava sabendo de nada. Djalma, percebendo a gafe, olhou para os lados e lamentou, deduzindo que a amiga não fazia questão da presença dele e de sua esposa. Sueli interveio rapidamente para acalmar os ânimos, explicando que a razão por trás da falta de convite não era por maldade, mas sim pelo fato de Fátima viver reclamando que Jorge nunca estava em casa durante as noites por causa de seus compromissos profissionais. Djalma, no entanto, parecia ignorar as entrelinhas e expressou sua empolgação genuína com a perspectiva de ir até a casa de Fátima com Flavinha para jogar uma partida de buraco, achando toda aquela situação incrivelmente emocionante. Fátima tentou diminuir a expectativa dele, pedindo menos entusiasmo e lembrando que era apenas um jogo comum de cartas, nada tão espetacular. Ela confessou, em um sússulo, que fazia absolutamente de tudo para conseguir tirar o marido de casa, recorrendo até mesmo a pequenas estratégias cotidianas para sacudir a rotina. Flavinha, que havia entrado logo em seguida, aproximou-se do grupo com uma expressão de cobrança no rosto, querendo saber o motivo pelo qual ela e o marido não haviam sido incluídos nos planos desde o início. Fátima, mantendo a voz baixa para que apenas Sueli ouvisse, sussurrou que não tinha a menor paciência para passar uma noite inteira jogando cartas com aquela jovem que ela considerava imatura. Além de lembrar que o jogo de buraco exigia exatamente o número de 4 pessoas para funcionar perfeitamente. No entanto, para a surpresa de todos, Sueli revelou que naquela noite específica Jorge estaria excepcionalmente em casa. A notícia pegou Fátima de surpresa, fazendo-a comentar sobre a maravilhosa coincidência do destino. Rapidamente, Fátima traçou um plano em sua mente e instruiu Sueli a dar um jeito de se livrar da presença de Djalma Flavinha, garantindo que ela mesma cuidaria de Jorge e daria um rumo na situação doméstica. Sueli assentiu, embora soubesse que a tarefa não seria das mais simples. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, a conversa sobre o entretenimento noturno tomava um rumo diferente. Um dos rapazes argumentava firmemente que não fazia o menor sentido abandonar um calçado confortável ou uma rotina estabelecida por causa de um simples jogo de cartas, usando a expressão de que ali o buraco era muito mais embaixo. Ele mencionou que Fátima havia insistido de forma quase implacável para que o encontro acontecesse. Seu interlocutor rebateu, questionando como ela poderia insistir tanto sabendo perfeitamente que ele trabalhava no período da noite, expressando cansaço diante da eterna justificativa do trabalho e sugerindo que ele arrumasse uma desculpa mais criativa da próxima vez.
O homem defendeu-se, dizendo que gostaria de ver qual seria a reação se ele resolvesse marcar uma partida de cartas bem no meio do expediente dela, garantindo que ele mesmo iria sem hesitar, principalmente se o objetivo fosse agradar a pessoa amada. Com um tom carinhoso, ele pediu para que chamassem outra pessoa para ocupar o lugar vago, perguntando se aquilo resolveria o problema. Sugestões de nomes começaram a surgir e o nome de Bia foi colocado na mesa como uma ótima ideia. No entanto, a sugestão foi imediatamente rechaçada e classificada como uma péssima ideia, pois Bia havia viajado para visitar a própria mãe, um fato que ele saberia se convivesse com o grupo com um pouco mais de frequência. Diante do impasse, o nome de Jurandir foi evocado como uma alternativa viável. A menção ao ex-marido causou uma reação imediata de indignação, com a mulher afirmando que desejava a presença de um marido de verdade e não conseguia acreditar que estavam tentando empurrar Jurandir como se ele fosse um step ou uma peça de reposição emocional. Questionando ironicamente qual seria a utilidade daquele verdadeiro encosto em uma noite de jogos. A confusão em torno dos planos da noite ganhou um novo capítulo quando a notícia do adiamento do jogo começou a circular. Alguém expressou profunda tristeza com a mudança de planos, afirmando estar completamente arrasada e sem palavras para descrever o tamanho do desapontamento. A justificativa apresentada era de que Armani, infelizmente, teria um jantar de negócios inadiável com alguns fornecedores da loja. Flavinha, sempre atenta e desconfiada, não engoliu a história facilmente e começou a questionar a natureza desses tais fornecedores, querendo saber exatamente quem eram essas pessoas e o que elas forneciam de tão importante. Os outros tentaram explicar que fornecedores eram simplesmente pessoas que entregavam mercadorias para o comércio, mas Flavinha insistiu em saber que tipo de coisas eram essas, criando um clima de desconforto. Diante da insistência dela, os presentes se perguntaram se aquele interrogatório era realmente necessário. Sentindo-se encurralada pela desconfiança alheia, uma das esposas decidiu se retirar da discussão, admitindo que também ficara desconfiada quando o marido desmarcou o compromisso com amigos tão queridos, mas ponderou que, sendo casada com ele, precisava depositar sua confiança no casamento. Restando apenas lamentar o ocorrido e pedir desculpas pelo cancelamento. A desconfiança, no entanto, já havia plantado suas raízes. Um dos homens comentou que o outro estava secretamente adorando a reviravolta na situação, mas foi alertado de que o verdadeiro problema não era dele, pois quem tinha o compromisso suspeito era Armani. Flavinha, categórica, afirmou conhecer muito bem o tipo de compromisso que homens daquela espécie costumavam ter nas madrugadas, exortando Djalma a acordar para a realidade e perceber que Armani estava claramente pulando a cerca. Djalma, com sua ingenuidade característica, recusou-se a acreditar na possibilidade de uma traição, achando aquilo inadmissível. Flavinha insistiu, argumentando que aquele homem jamais fora indivíduo de uma mulher só, levantando a dúvida se ele estava mentindo para a esposa ou se a própria esposa havia inventado aquela história para encobrir a situação diante dos amigos. Naquela mesma noite, decidida a mudar o rumo das coisas em sua própria casa, Fátima entrou no quarto com uma energia renovada e uma determinação inabalável. Ela se aproximou do marido e exigiu que ele tirasse o pijama naquele exato momento. Armani, pego de surpresa, tentou usar seu charme e sorriu, comentando que toda aquela agitação devia ser saudade acumulada do seu maridinho querido. Fátima cortou o flerte imediatamente, explicando com firmeza que ele precisava se vestir adequadamente porque a casa iria receber visitas para uma partida de cartas com Sueli e Jorge. Armani protestou, argumentando que os amigos de longa data mal podiam ser considerados visitas formais e que, se ele estivesse com os dentes devidamente escovados, todos já estariam no lucro. Fátima não cedeu e repetiu a ordem. Diante da insistência, Armani questionou se ela estava falando sério e se realmente esperava que ele se arrumasse todo apenas para ficar na sala com os amigos. Foi então que Fátima abriu o coração e revelou que queria que ele se arrumasse para ela, pois não suportava mais voltar do trabalho todos os dias e encontrar um homem dentro de casa vestido constantemente como um enfermo de um hospital público. Armani tentou se defender, afirmando que havia-se casado justamente para desfrutar daquela liberdade de ficar totalmente à vontade, jogado no sofá, assistindo televisão e aproveitando o tempo livre ao lado de sua velha. A palavra velha ecoou no quarto como um insulto, e Fátima exigiu explicações. Ele tentou consertar o deslize, gaguejando que ela não era velha, mas sim uma mulher madura e extremamente atraente.
Fátima, contudo, declarou que havia entendido perfeitamente a situação e avisou que ele veria as consequências de seus atos. Ela pediu apenas 1 minuto, chamou a atenção para a roupa elegante que ela mesma estava vestindo e, em um ato de pura impulsividade e desespero, pegou os pijamas do marido e começou a arremessá-los um a um pela janela do apartamento. A cena dramática dos pijamas voando pelo ar chamou a atenção dos vizinhos na rua. Algumas pessoas que passavam pelo local comentaram sobre o tremendo barraco que estava acontecendo e sugeriram que era melhor correr dali para evitar estilhaços da discussão alheia. 2 testemunhas observavam as roupas caindo na calçada e uma delas relembrou ter avisado que a situação conjugal entre Fátima e Armani estava feia há bastante tempo. Surgiram especulações de que ela teria descoberto toda a verdade sobre as escapadas do marido. No meio da conversa, uma pergunta indiscreta foi feita, questionando se, caso uma traição fosse descoberta ali também, as roupas do parceiro teriam o mesmo destino trágico de serem jogadas pela janela. A resposta veio rápida e carregada de ironia, com a mulher afirmando que não jogaria as roupas, mas sim o próprio marido direto para o chão da rua. Enquanto isso, Sueli caminhava com uma expressão visivelmente abatida, o que chamou a atenção de quem a encontrou. Ao ser questionada sobre seu semblante pesado, ela desabafou que tinha a cara de quem acabara de descobrir que o marido possuía uma amante. O interlocutor, surpreso, quis saber se a suposta rival seria alguma das dançarinas da boate La Conga, mas Sueli esclareceu com amargura que a amante de Jorge não era uma mulher de carne e osso, mas sim a própria boate, pois o trabalho consumia todo o tempo e a energia dele. Jurandir, que também estava por perto, aproveitou o momento para compartilhar suas próprias lamúrias, confessando que estava se sentindo completamente abandonado e perguntando quantos dias Bia pretendia ficar na casa da mãe. A resposta de que a viagem duraria uma semana inteira, caso as duas não brigassem antes, trouxe um vislumbre de oportunidade para ele, que se declarou totalmente livre e disponível para qualquer programa noturno. A noite avançou e o cenário mudou para a sala de estar, onde os poucos presentes tentavam manter a normalidade. Sueli foi recebida com desejos de boas-vindas e todos se acomodaram no sofá espaçoso. Enquanto as cartas eram separadas para dar início a alguma atividade, alguém notou a ausência de Armani e perguntou por ele. Foi explicado que ele havia saído rapidamente até a rua para buscar um assunto pendente. Pouco depois, a porta se abriu e Armani entrou segurando um monte de tecidos amassados, reclamando em voz alta que estava resgatando seus pijamas que a esposa enlouquecida havia jogado pela janela. O foco da conversa mudou quando notaram que Jorge também não havia comparecido e Sueli justificou que um compromisso de última hora com fornecedores havia surgido de forma imprevista. A desculpa gerou novas perguntas sobre a natureza desses fornecedores, irritando os presentes que questionavam se era realmente necessário esmiuçar a vida alheia daquela forma. A atmosfera ficou pesada e pedidos para esquecer o assunto foram feitos, mas a curiosidade e o descontentamento de Armani falaram mais alto. Ele apontou quão esquisito achava o fato de Sueli estar ali se divertindo na companhia de Jurandir, seu ex-marido, enquanto o atual consorte passava a noite trabalhando arduamente. Jurandir tentou amenizar, questionando qual seria o problema de jogarem cartas amigavelmente, mas Armani continuou com as provocações, mencionando o passado comum dos dois na praça de alimentação e insinuando segundas intenções. A provocação foi o estopim para que a paciência de Jurandir se esgotasse, resultando em uma recusa coletiva de continuar com o jogo e em ameaças proferidas no calor do momento. No dia seguinte, a rotina da boate La Conga recomeçava com o fim do turno da madrugada. Jorge exibia os sinais claros de quem havia virado a noite trabalhando sem descanso. Armani aproximou-se do amigo e sugeriu de forma paternal que ele deveria tirar um dia de folga para dar a devida atenção a Sueli. Jorge, desconfiado, quis saber se a esposa havia reclamado de algo, mas Armani negou, afirmando que aquele tipo de insatisfação era algo que se sentia no ar. Ele usou seu próprio exemplo com Fátima para ilustrar como mantinha o relacionamento sob controle rígido o tempo todo. Desconfiado de tanta solicitude, Jorge perguntou se havia algo específico que ele deveria saber, mas Armani desconversou. Cansado, Jorge expressou seu desejo de ir para casa descansar, mas foi detido por um último aviso de Armani, que pediu para ele abrir os olhos de forma sem maldade, alertando que havia pessoas interessadas em rondar o que pertencia a ele. Ao chegar em casa, Jorge tentou colocar em prática um plano de reconciliação.
Ele surpreendeu Sueli com uma garrafa de champanhe, mencionando que a colocaria no gelo para a noite que se aproximava. Sueli estranhou o gesto e perguntou se era seu aniversário ou se havia esquecido alguma data importante. Jorge respondeu que casais não precisavam de datas comemorativas para celebrar o amor e admitiu que andava muito ausente e abaixo da média como marido, expressando o desejo sincero de reacender a chama da paixão entre os dois. Sueli, ainda ressentida com as noites de solidão, comentou com ironia que a situação estava tão fria que talvez fosse melhor trocar o champanhe por um combustível mais forte para causar algum efeito. No entanto, o clima melhorou ligeiramente quando Jorge prometeu resolver as coisas com flores e uma noite romântica bem planejada. Em outra residência, a fofoca de Armani não demorou a gerar consequências. Fátima confrontou o marido com severidade, acusando de falar demais e de espalhar boatos infundados sobre o casamento de Sueli e Jorge, envolvendo ainda o nome de Jurandir na história. Armani tentou se defender, jurando que sua única intenção era ajudar o casamento de um grande amigo e que agira com a melhor das intenções. Fátima questionou quem iria salvar o casamento deles, alegando que a união deles precisava de muito mais ajuda do que ele conseguia imaginar. O debate voltou a girar em torno dos pijamas e Armani, exasperado, perguntou se uma mudança na cor das roupas ajudaria a resolver a crise. Fátima explicou que o problema não era a cor, mas sim o conjunto da obra, afirmando que quando um homem deixa de se arrumar para a parceira é porque encontrou outra pessoa na rua. Chocado com a acusação, Armani negou veementemente ter uma amante, mas Fátima, com um olhar enigmático, declarou que se ele não tinha uma, passaria a ter a partir daquela noite, revelando que ela mesma assumiria o papel de sua amante